tá lá. Então ele trouxe para mim já isso no formato que está definido aqui, ó. Então aqui eu já tenho a data da venda no formato timestamp, já tenho o código da venda, já tenho a loja, já tenho os status, já tenho o valor já convertido, né, em decimal. Eu tenho aqui o horário que a ingestão rodou e eu tenho aqui de onde veio essa ingestão. Então vamos supor que em algum momento alguém vira para mim e fala assim, ó, Vinícius, eu percebi que tem alguns registros aí que estão nulos. Significa que o arquivo não ingeriu tudo. Eu consigo, isso lá na frente, né? Isso lá na Refined já. Eu consigo, trazendo essas informações a mais, como a data da ingestão e o nome do arquivo, eu já sei dizer quando que aconteceu a ingestão e qual foi o arquivo. Então eu posso, em algum momento, executar essa reversão. Eu posso apagar, né, isso que na prática veio errado e refazer somente aquilo que estava com problema. Então eu consigo ter esse controle fazendo isso. Isso é muito bom para eu começar a rastrear meu dado, para eu saber o momento que eu recebi ele e o momento que eu entreguei ele para o usuário final. É claro que aqui eu estou fazendo bem simples, tá, gente? Eu posso adicionar entre N outros parâmetros aqui, entre N outros comandos aqui, tá? Tem aqui no Hive alguns campos virtuais, né, que são colunas virtuais, que me ajudam aí em N informações, né? Ele traz para mim aqui o tamanho, traz para mim o offset que ele está dentro do arquivo, ele tem aqui o Group ID, são os campos virtuais que ele aceita. Que aí nesses campos virtuais você consegue ter um pouco mais de segmentação, né? Você consegue gravar mais informações. Então beleza, nesse momento eu já tenho a minha área Trusted definida, e com isso eu já tenho um ganho de performance muito maior em termos de leitura de dados, porque aqui ele vai estar no formato colunar. Tanto que se a gente entrar aqui no nosso File System, a gente vai entrar lá dentro, vou ver se eu tenho permissão, né? Dentro do User, Hive, Warehouse, Zonas Mensageria, Trusted. Tá aqui, ó. Isso aqui tudo tá no formato Parquet. Tá? Tá todo indo no formato Parquet. Tanto que eu não consigo lê-los, né? Porque o formato Parquet é um formato binário, então ele não consegue, olhando pelo o browser aí, ele não consegue visualizar. Mas ele criou esse formato Parquet. Olha como ele criou esses parquets pequenos, olha. Por que ele criou esses parquets pequenos? Porque durante o processo ele foi quebrando isso em vários arquivos, né? Ele paralelizou isso em 5 maps e cada map gerou um resultado final de 4 megas. Isso eu consigo modificar, tá, gente? Isso na hora da execução eu consigo definir quantos maps ele vai rodar e tal. Então eu consigo definir um tamanho um pouco maior. Mas aqui para nós aqui esse tamanho não é um problema, tá? Mas um ambiente produtivo, o ideal é que ele sempre bata o mínimo o tamanho do bloco. O Parquet e esses outros formatos que você passou pra gente, eles são bons para busca colunar, né? Isso. Para você fazer agregação, certo? Isso. Quando você precisa da informação analítica mesmo, sem buscar um cara em específico, por exemplo, essa é a minha dúvida. O Parquet ele já não seria indicado, né? Você fala fazer uma busca única? Você não vai precisar buscar um monte de dados, mas você buscaria pequenos dados durante um período, por exemplo. Ah, sim. Bom, na verdade, assim, o Parquet ele é muito performático para analítico mesmo, tá? O problema do Parquet é quando você precisa fazer, por exemplo, o que eu fiz aqui, ó, dar um asterisco. Quando você faz asterisco nele, aí sim ele perde um pouco de performance. Principalmente quando você precisa buscar resultados únicos, igual você precisa, por exemplo, pegar aqui um único registro aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar um registro aqui, moeda. Por exemplo. Aí quando você precisa buscar poucos registros, aí ele já não é tão performático, mas ainda assim muito vantajoso, tá? Ainda assim muito vantajoso para se usar. Nesse caso aqui eu não conseguia pegar um mais decente não. Mas quando você põe o Parquet... Deve ser único esses caras aí. É verdade. Deixa eu pegar um código aqui. Quando você precisa fazer algo próximo disso aqui, aí isso aqui já não é tão performático para ele, tá? No meu caso aqui vai ser rápido, porque ele ainda é poucos dados, né? Mas se a gente estiver falando aí de uma massa de dados muito grande,
esse tipo de resultado aqui para ele não é muito vantajoso. Mas o problema maior nele aqui é mais por causa do asterisco, tá? Tá, e aí como eu resolvo isso é tirando o asterisco e colocando justamente a coluna que ele tem que retornar. É, porque na verdade como ele é feito para agregação, então normalmente você vai fazer agregações do tipo assim, código, quer ver, ó, código, venda, count. Normalmente você vai fazer algo nesse perfil aqui. Tá? Porque o problema dele é sempre o asterisco. Porque se eu coloco o asterisco, pela forma com que o colunar foi desenvolvido, ele precisa fazer uma varredura em todas as colunas. Aí isso pode impactar um pouco para ele na performance. Então o ideal é que eu evite colocar... Claro que depende do que você vai fazer, né? Mas o ideal é que eu evite fazer uso de select asterisco nas minhas queries analíticas. Tá? Na maioria das vezes, quando a gente está falando de query analítica, a gente está falando de agregação, né? Onde você quer juntar um objeto A com um objeto B e entender a visão desse cara. Por exemplo, data da venda, separar a loja e eu quero o somatório. Aí você foi lá e põe a data da venda, põe lá a loja. Aí isso aqui para ele é mais performático para ele trabalhar, porque ele tem sumarizado no cabeçalho do Parquet tudo isso já. Ele já tem isso meio que pronto. Então ele trabalha, o Parquet ele tem o que ele chama de Bloom Filter, que é uma capacidade dele ler o diretório, né, ler o arquivo, somente se ele tiver quase certeza de que ele está ali. Se ele tem certeza que aquela informação não está ali, ele nem lê, nem perde tempo lendo o arquivo. Então ele utiliza lá o Bloom Filter, ele tem lá um sumário lá onde ele já sabe a quantidade de linhas, o número máximo, o número mínimo de determinados registros e tudo mais. Vou tirar agora o meu terminal. Tá todo mundo vendo o terminal aí, né? Beleza, então eu vou entrar lá dentro daquele diretório do HDFS, dfs-ls, dfs-ls barra user barra hive barra warehouse barra zonas mensageria db. Beleza, aí eu tenho aqui a trusted mensageria. Beleza, então aqui agora eu vou pegar um arquivo qualquer aqui. Vou dar um cat nesse cara. Vamos ver se ele vai mostrar o... Ah, não, é que ele tá todo binário. Não vai dar pra mostrar não, mas ele traz um cabeçalho. O Parquet, ele tem um sumário, é um cabeçalho mesmo, é um header. Onde ele fala assim, olha, aqui dentro eu tenho X números de linhas, aqui dentro eu tenho o maior valor e o menor valor de determinados campos. Aqui eu tenho algumas informações do tipo quais são os tipos e coisas assim. Aí quando eu faço uma agregação, em vez de ele fazer uma leitura completa no arquivo, ele vai lá no cabeçalho. Aí ele chega no cabeçalho e fala assim, olha, eu estou procurando aí qual é o maior registro do valor aí. Ele já tem isso no cabeçalho, então ele vai trazer o maior valor de um determinado campo ou o menor de um determinado campo. Ou quando eu faço um count, por exemplo, ele já vai no cabeçalho e fala assim, quantos registros tem aí dentro? Aí ele já pega isso do cabeçalho, em vez dele fazer uma leitura completa no Parquet. Então voltando, pessoal, então aqui agora eu já tenho a minha tabela Trusted criada, né? Então aqui eu já fiz os enriquecimentos, já adicionei coisas novas e etc, etc, etc. Então o que eu quero agora é criar um consolidado. O que é esse consolidado? Vamos supor que eu quero, por exemplo, criar a seguinte query aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer de legal aqui. Posso fazer aqui um select, quero que ele traga para mim a data da venda. Data da venda não, a loja, quero o total que cada loja vendeu, só que tem um detalhe, né? Eu tenho uma moeda ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, eu tenho aqui a moeda e eu tenho aqui o sum total. Vamos, por exemplo. Então aqui eu tenho a Trusted, Group By, loja, moeda. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai sumarizar. Opa.
É total, não? Ah, não, é valor. Toda hora eu confundo. Então ele vai sumarizar isso para mim por loja, né? Então ele vai me dar o valor total que cada loja adquiriu pela moeda. Aí vamos supor que eu quero criar agora a minha zona refinada. E na minha zona refinada, eu já quero entregar para o usuário o valor convertido da moeda lá, né? Tanto o Bitcoin quanto a moeda em dólar. Então como é que eu poderia fazer isso? Então eu posso criar a minha tabela refinada e eu vou montar essa estrutura aqui. Então eu vou corrigir isso agora, né? Então eu tenho aqui um select. Eu vou pegar a loja. Eu quero o total, né, do valor. Aí agora eu preciso fazer o esquema de um case aqui, né? Então eu tenho aqui o total. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui de uma maneira simples, né? Deixa eu pensar aqui como é que vai fazer isso. Então basicamente o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a moeda e verificando se ela é Bitcoin. Se ela é Bitcoin, ele pega o valor e multiplica por 10. Se ela for dólar, ele pega o valor e multiplica por 4. Se ele não for nenhum dos dois, ele retorna o valor. Tá? Então vamos ver se isso aí vai funcionar. Isso aí por loja, tá? From Trusted, mensageria, Group By, loja. Aí que eu vou aproveitar e dar um order by por loja. Vamos ver se ele vai aceitar. Acho que tem alguma coisa errada aí. Tá, faltou o end. Perfeito. Então esse é o valor que ele me trouxe. Na verdade, o que ele já fez, tá? Ele já multiplicou o Bitcoin 10 vezes, o dólar 4 vezes e o valor normal ele não multiplicou. Então ele me deu um total em reais do que foi vendido, tá? É isso que eu quero gerar como refinado, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu salvar esse cara aqui. Vou vir aqui e vou criar a minha tabela. Cadê? Minha tabela Refined. Tá aqui, tabela Refined. Vou criar aqui minha tabela refinada. E na verdade nessa tabela refinada eu quero só a loja, que vai ser particionado. E eu quero o valor total. Quero o valor total, vou particionar por partição, vai ser a loja mesmo. Então vou executar. Então aqui ele criou. Criou a refinada, né, com esses dois campos que eu selecionei, né, mais a partição. Aí a partir de agora eu faço insert into refined mensageria. Mensageria, refined mensageria, passo para ele esses parâmetros e no final aqui eu faço a repetição da loja. Por que repetição da loja? Porque ela é a partição também. Então eu repito ela de novo aqui, tá? Mas é porque ela é a partição. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vamos ver se vai funcionar. O que ele falou? Ele falou que... Tá, beleza. Por que ele deu errado aqui? Ele falou que a partição, a tabela que eu estou criando, né, que é refinada, ela tem partições, ela precisa da partição. Então eu preciso colocar aqui, ó, partition. E eu defino qual é a partição, que é o campo, né? Loja partição. Vou colocar a partição. Não strict. Perfeito. Isso acontece por quê, tá, gente? Lembra que eu falei que normalmente quando você trabalha com partição, você precisa criar as partições? Você precisa dar lá o add partition? Para eu não precisar fazer isso toda hora, eu posso fazer com que ele faça isso automaticamente, de forma dinâmica. Mas para eu fazer com que isso aconteça de forma dinâmica, eu preciso permitir que isso aconteça. Então o que eu vou fazer, eu vou copiar esse comando que ele colocou aqui, ó. E vou executar esse cara. Faço com que ele tenha permissão de executar queries dinâmicas, partições dinâmicas. Tá? Então agora ele cria uma partição dinâmica com o resultado que foi criado. Com a query que foi criada aí. Então deixa ele terminar aí.
Isso acontece quando eu preciso fazer queries de partições dinâmicas, tá, gente? Que é o que aconteceu aí na Refined. Então, se eu executar from Refined, ele já totalizou isso pra mim, ó. Por que ele deu erro nesse total aqui? Que é uma coisa que a gente vai descobrir. Então, Refined, aqui tá decimal 10.2. Provavelmente, na hora de executar aquela query lá, ele não estava no formato que eu precisava. Deixa eu dar um truncate nela. Vou executar aqui de novo. Aí aqui agora eu vou fazer um cast, vou dar um cast, né? E vou converter esse cara para decimal. Suders.com.br